Pessoal, ainda sobre a FDRINF e também sobre o vídeo que eu postei aqui no meu post sobre a solução de consulta COSIT 307, tem alguns alunos que estão me questionando sobre se aquela distribuição de lucros que ocorreu em 2025, novembro, dezembro, onde foi feito o lançamento contábil, se ali não se caracterizaria uma disponibilidade jurídica do artigo 43 do Código Tributário Nacional, que traz lá o conceito daquilo que você pode considerar como rendimento que se dá por meio da disponibilidade econômica, ou seja, o acréscimo patrimonial, ou jurídica, onde nasce um direito. Eu vou tratar inicialmente sobre a disponibilidade jurídica no mundo das pessoas físicas e ao final eu vou falar novamente sobre a solução de consulta, COSIT 307. Então vamos imaginar lá em dezembro de 2025, foi feita uma reunião de sócios, foi deliberada a distribuição de lucros a título de dividendos, foi decidido lá pelos sócios que seria pago, creditado, empregado, entregue até 2028, e foi feita a ata. Dessa deliberação dessa ata deu base para o lançamento contábil no passivo da empresa daquele dividendo a pagar. De fato, nesse momento, nasceu um direito para o sócio, beneficiário pessoa física, só que esse direito não é exigível de imediato, porque os sócios deliberaram, assinaram a ata, falando que poderia ser pago, por exemplo, até 2028, tem direito, mas não é exigível. E um dos requisitos para se caracterizar a disponibilidade jurídica é que ele seja exigível de imediato, o que não ocorre com esse dividendo a pagar até 2028, ou seja, a quitar até 2028. Esse é o meu entendimento. Agora, vamos imaginar, chegou 1º de janeiro de 2029. É possível o sócio, pessoa física, exigir aquele dividendo? Sim. Poderia se entender então que ali haveria uma disponibilidade jurídica? Sim. Só que no mundo das pessoas físicas, conforme com solução de consulta 307, aquela que eu já trouxe aqui no meu feed, no mundo das pessoas físicas, pelo fato de se aplicar o regime de caixa, só temos, em regra, disponibilidade econômica. Não se aplica disponibilidade jurídica. Exceto lá quando trata dos rendimentos de juros sobre capital próprio. Vamos deixar de fora isso. Pelo fato de ser o regime de caixa, onde tributa no efetivo recebimento, e o auditor traz uma fundamentação, que é o artigo 3º, parágrafo único da Lei 9.250, que é a lei que trata sobre o imposto de renda na pessoa física. Lá no artigo 3º ele fala que incide o imposto de renda sobre rendimentos. Parágrafo único, rendimentos efetivamente recebidos. Logo, ele direciona que a tributação da pessoa física é pelo regime de caixa, recebeu de verdade, tributa. E a disponibilidade jurídica, você não recebe de verdade, não há acréscimo patrimonial. É um direito exigível, mas não que vai te dar o recebimento efetivo daquele seu direito. Então, da pessoa física, não se aplica a disponibilidade jurídica, no meu entendimento, e claro, com base na solução de consulta da Receita Federal. Então, aquilo que foi distribuído em dezembro de 2025, vamos imaginar ainda que foi deliberado em ata, que seria pago até junho de 2026. 100 mil reais. Foi distribuído e será pago até junho de 2026. Se chegar no dia 1º de julho, e não houver o pagamento pela pessoa jurídica, eu posso considerar uma disponibilidade jurídica? Eu até posso considerar. Não vou desconsiderar essa possibilidade. É exigível? É, naquele momento. Mas, para fins da pessoa física, de tributação da pessoa física pelo regime de caixa, a disponibilidade jurídica não dá base para o nascimento do fato gerador, mas só o efetivo recebimento, a disponibilidade econômica, que é o acréscimo patrimonial. Então, o acréscimo patrimonial se dá pelo recebimento.
como se fosse a quitação do dividendo, que pode ser pelo emprego do dividendo, que é pegar o dividendo e aumentar o capital social. Ao fazer isso, a pessoa física, o sócio, ele passa a ter um acréscimo patrimonial, porque ele passa a ter mais participação societária. Ele passa a ter mais cotas, que é um bem. Se é entregue, o dividendo ele é entregue por meio de... ele é quitado por meio de um imóvel, podemos entender que é por meio de uma entrega. A entrega do dividendo foi por imóvel. Vai ter um acréscimo patrimonial na pessoa física? Vai. O pagamento do dividendo em dinheiro, em mãos, o que não é comum, é uma forma de pagamento. E o crédito seria aquilo que o auditor falou na solução de consulta, o crédito em conta bancária do sócio. Vai ter um acréscimo patrimonial. Eu poderia entender ainda que vamos imaginar que o sócio tem uma dívida contra a empresa. A sociedade pode baixar o dividendo contra essa dívida, dar um crédito lá nesse direito que ela tem a receber. Ela vai quitar o dividendo, para fins de pessoa física, ele acaba tendo um acréscimo patrimonial, porque ele deixa de ter uma dívida. Então, poderíamos entender dessas formas. Então, para o mundo das pessoas físicas, é regime de caixa. Regime de competência, que aí sim faz sentido a disponibilidade jurídica, ok. Imagina uma PJ que contrata serviços profissionais de outra PJ. Faz o contrato de prestação de serviços, faz o lançamento da despesa, reconhece lá o passivo a pagar dessa empresa. Naquele momento em que ele dá o crédito contábil, que nasce o direito, aí sim, para fins de pessoa jurídica com pessoa jurídica, que tem aí casos em que é necessário fazer a retenção do imposto de renda, por exemplo, serviços profissionais, ok. Com o crédito contábil, com a disponibilidade jurídica, que se aplica mais para o regime de competência, aí sim você faz a retenção, né, sem o efetivo pagamento. Mas para o mundo das pessoas físicas isso não se aplica. Então eu ainda considero que essa solução de consulta esquece a palavra DIRF. A solução de consulta 307, sim, ela fala da DIRF. Mas o principal ponto que devemos extrair dessa solução de consulta é entender a lógica da tributação na pessoa física. O que ela é pelo regime de caixa, que ele traz fundamentação da Lei 9.250, parágrafo único, artigo 3º, pelo efetivo recebimento, que é disponibilidade econômica. E também ele explica ali que o crédito contábil, na realidade, não é o crédito da legislação tributária. Então isso é uma base para, aí sim, entender a FDRINF, que ele é a mesma lógica, quando ele fala pagamento, crédito, entrega ou emprego. Então essa é a minha opinião, tem profissionais que têm opinião diferente, eu respeito, mas entendendo toda a lógica da sistemática da tributação da pessoa física, do imposto de renda, essa é a minha opinião, pessoal. Valeu, muito obrigado, e se gostou, comenta e compartilha aí com seus amigos, colegas de profissão.